O Exército concluiu a sindicância que apurou a conduta de militares que cantaram o hino durante a invasão. Foi compartilhado com a CPMI, que investiga os atos criminosos. O militar Gomes, ele justificou que a ordem era acalmar os ânimos e restabelecer o controle da situação de forma pacífica. A apuração concluiu haver indícios de infração prevista no regulamento disciplinar do Exército. Por isso, foi recomendado da Guarda Presidencial. Ele teria dado ordens aos militares para que cantassem o hino junto com os manifestantes. Segundo o documento, o fato de o militar emitir ordens fora da cadeia de comando trazem indícios de transgressão disciplinar. A CNN tentou contato com o comando militar, para não obtivemos resposta. Os militares citados não foram encontrados até. Com Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso, os dois já estão aqui. Boa tarde e bem-vindos. Vou começar pelo Zé hoje. Zé, cabe punição individual para os militares? Boa tarde, em ser punidos. E parece claro, pelas imagens que nós vimos, uma situação restantes. Não tem muito sentido uma pessoa que está atuando naquela condição daquele militar que apareceu cantando e tantos outros, de cantar o hino junto com o ideário daqueles que, abre aspas, se auto-intitulavam patriotas e estariam então praticando um ato cívico. Ou seja, é óbvio que o militar não pode agir assim, mas havia alguns militares que efetivamente parece que estavam concordando com aquilo. E isto explica muito daquilo que nós vimos, né? Que se as pessoas simplesmente não fazem, não seguem a cadeira de comando, ele perdeu o rumo ao general Heleno, que era o antigo comandante do GSI, que era o órgão que coordenava a segurança do Planalto. Então, é visível que alguns militares estavam incorporando individuais e agirem na forma daquilo que efetivamente os preceitos disciplinares, não fazendo exatamente a referência de que eles teriam algum apoio. Luciano, é absolutamente inaceitável, está correta a sindicância e muito correta a direção. Cabe punição individual aos militares? Não. Até porque eles estão sendo acusados aí de uma violação ao dispositivo do regulamento disciplinar do Exército, que é extremamente vago e parece não se encaixar nesse caso. Diz o seguinte: portar-se de maneira inconveniente ou com postura. Não parece que uso de violência ou de grave ameaça, né? Tem um pouco depredação de patrimônio pacífica, um protesto absolutamente desarmado. A gente consegue ver aí pelas imagens, comparado com outros momentos e outros fatos do 8 de janeiro. Segundo ponto, um pouquinho, Zé, não vou mais falar de serviço de catering, vamos falar de coffee break, né? Afinal, ocupar prédio público deve desidratar. Então, eles foram tratados na palma da mão pelos agentes ando pelos corredores de Varde, como se diz na região sul do Brasil. Outra coisa, ocupar prédio público temporariamente não é crime. Se fosse, imagina a infinidade de militantes da esquerda que deveriam estar detidos e processados por ocupar escolas, por ocupar universidades, por ocupar... Um outro elemento aqui que é importante a gente considerar. A justificativa do sargento, com a qual o Zé Eduardo não concorda, ele diz o seguinte, aspas, a ordem disseminada tinha manifesta intenção de acalmar os ânimos e restabelecer o controle da situação de forma pacífica. É o que se verifica no vídeo. E, ao contrário do que você disse, Zé, é óbvio que se você estabelece antes isso pode ter sido mal canalizado, você, com empatia, você viabiliza o diálogo. A cantoria do hino, isso é muito importante, porque a gente está basicamente contrapondo provas de natureza testemunhal, né, depoimentos, só que as provas em vídeo corroboram a versão do major, pois ele não estava no local, né, para fora das dependências. Então, eu acho aqui que seria a ação desses militares. Zé, eu sei que você está com suas anotações aí para rebater o Caio. Eu quero que você acrescente aí essa pergunta que eu faço agora. Esse vídeo que nós mostramos pode servir de prova como uma possível conivência das Forças Armadas durante esses ataques? Vai pegar mal para as Forças Armadas? Bem, em primeiro lugar, Luciana, para responder a tua pergunta, eu acho que nós tem que optar por uma tese, né? Ou a tese é cantar, mas não é tudo. Então, eu vou pegar a primeira premissa. Cantar o hino naquele momento, que essa é a razão pela qual estavam fazendo isso. Não é identificar-se com as... E tem um argumento que invadir um prédio público não é crime. Caio,
E no caso não foi só uma mera invasão, foi invasão, destruição na perspectiva de um golpe de Estado. Era isso que defendiam, golpe de Estado. Ou seja, ocupação do Palácio Presidencial, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, para pedir a intervenção das Forças Armadas naquela tese absurda do artigo 142 da Constituição. Era esse o objetivo. Claro que, então, este objetivo de invadir o prédio com essas situações qualifica, e o próprio Ministério Público denunciou. Isso está claro, é indiscutível. Ou seja, já foram pessoas condenadas. Aliás, Caio, me parece que nenhum ministro do Supremo, nenhum, não disse que aquilo não era para... Pegar mal para as Forças Armadas? Olha, Luciana, pegará mal se não punir. Eu confio nas vozes, soma a sua voz, às vozes dos que invadiram essas... mas estão tomando. A sindicância foi aberta, está clara. E dizer que não houve crime neste momento, quando todos os ministros, os 11, disseram que há crime, com intensidades diferentes, é verdade, mas todos disseram que há crime, fica difícil de sustentar. Caio, você acha que esse vídeo pode servir de prova de uma possível conivência das Forças Armadas com os ataques? Vai pegar mal para as Forças Armadas? Não, creio que não, pelo contrário. E, Zé, de verdade, aqui de novo vou citar Margaret Thatcher. Não tem. O que a gente viu no julgamento ao qual você fez referência, por isso eu falo dele, eu trato dele, são pessoas condenadas a penas excessivas, né, por crimes multitudinários, ou seja, você está penalizando uma ideia e um comportamento de uma multidão, jogando fora aí a ação de manifestante que tem vasta prova testemunhal que ele não usou de violência, grave ameaça ou depredou patrimônio público, foi condenado por isso. Os vídeos mostram ele, as fotos, as imagens, mostram ele se manifestando de forma pacífica. Ainda assim, ele tem uma pena que pode superar, às vezes, uma pena de tentativa de homicídio, pode superar de crimes aí contra a incolumidade física das pessoas, né, crimes de grandes corruptos que sulocupletaram, que assaltaram os cofres públicos, enfim. Então, desculpa que a nossa audiência também não deva fazê-lo. Mas, enfim, sobre a intenção dos manifestantes, isso simplesmente não é verdade. Que golpe de Estado é esse? Como que ele se daria? Os manifestantes não tinham apoio institucional, né? O suposto beneficiário dele estava desempossado de cargo público, fazia mais de uma semana, inclusive hospitalizado, internado fora do Zé. Como que eles iam enfrentar forças policiais se eles sequer estavam armados? Pelo menos os que a gente viu no vídeo. E é claro o depoimento dos agentes de segurança, dos agentes das forças de segurança, falando, olha, havia perfis muito distintos. Havia manifestantes, isso foi lido inclusive no voto do ministro Cássio Nunes Marques, havia inclusive manifestantes que sequer tinham condições físicas, pela sua compleição, foi essa a expressão que ele usou, de acessar o prédio, de subir escadas. Havia idosos, havia pessoas absolutamente desarmadas, simplesmente ingressaram no prédio e estavam lá, brasileiro, nem hasteavam a bandeira nacional, a bandeira era vermelha e eles entoavam alguma dessas palavras de ordem aí que, enfim, se notabilizaram no debate público brasileiro. Então, assim, partir do pressuposto que todas aquelas pessoas estavam fazendo parte de um golpe de Estado... Para um jurista hoje defender que aquilo não foi crime, como todas as evidências mostram que houve um golpe de uma tentativa tenha sido dita por ele. Caio, muito rápido. Bom, sobre tentativa de golpe, também a unanimidade dos ministros do STF diz que o impeachment não foi golpe. Uma oposição de tomar a unanimidade como a verdade. E eu não falo a verdade, tampouco você. Na verdade, a gente interpreta os fatos, emite a nossa opinião e confia no discernimento das pessoas. Esclarecimento de 5 segundos. O Supremo nunca disse que foi golpe ou deixou de ser golpe nos autos do processo. Ele disse que não podia rever, Caio. Por gentileza, leia o processo. Isso eu conheço de cor.